Resumo do que aconteceu hoje lá no leilão das ações da 777 Partners. Muita confusão, advogados lá da 777, da ECAP, lá na Espanha, dizendo que desconhecia a situação do leilão. O leiloeiro deu uma declaração aí que se vendesse um, ia vender todos, nenhum clube seria ou ficaria sem ser vendido, e teve clube que foi vendido. A gente vai explicar toda essa situação aqui para você, torcedor cruz-maltino, que me acompanha de norte a sul do Brasil. E, claro, tem a situação de grana entrando aqui no Vasco da Gama, o Vasco que vai receber 7 milhões de reais aí, e mais, a gente vai falar bastante sobre o diretor executivo, e Pedro Paulo prepara a chegada de um cracaço, né? De um peruano. A gente vai falar muito sobre isso tudo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Vamos começar falando aí sobre a situação de grana entrando aqui no Vasco da Gama. Hoje, a gente tomou conhecimento que o Ludogorets, time lá búlgaro, simplesmente vai efetuar a compra do Eric Marcos, 7 milhões de reais. Gente, independentemente do jogador ser bom ou do jogador ser ruim, nenhum clube no Brasil vende tão mal quanto o Vasco. Cara, 7 milhões no mercado hoje que está hiperinflacionado, irmão, nenhum jogador é vendido por esse preço aí. Parabéns aí, mais um jogador aí, Pedro Paulo. Não estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, mas foi vendido barato, foi. Parabéns, Pedro Paulo. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre o diretor executivo de futebol. Vocês acreditam que a situação ainda não está definida? E muitos falando aí que, né, alguns teriam até resolvido recusar o convite do Vasco da Gama por falta de garantias aí de trabalho. E olha, eu vou falar uma coisa, cara, né? Há uma dúvida ainda sobre o Eduardo Freeland, certo? Que já teria recebido uma proposta aí do Vasco da Gama, e do Bruno Costa, ex-Fortaleza. Meu amigo, a situação ainda não foi resolvida. A informação que chegou hoje para a gente que tem gente com medo de aceitar o convite devido às condições aí de trabalho que são dadas aí para os profissionais do Vasco, que são precárias. Paralelamente a isso, a gente está com várias situações de renovação de contrato para serem resolvidas. Por exemplo, a situação do jogador Jair é uma situação que aguarda o aval do treinador Fernando Diniz. Olha a loucura. O treinador que dá o aval para dizer se o cara fica ou se o cara sai. É só no Vasco essa situação. Laureano, você reclama muito, né? Não, mas Pedro Paulo foi atrás aí de um belíssimo jogador, né? Do Melgar, Kenji Cabreira, isso mesmo, do Peru, né? Kenji Cabreira, o Vasco foi buscar informações desse atleta. Gente, eu estou muito preocupado, mas muito preocupado. A gente está sem diretor executivo, o Vasco atrás aí de jogador que ninguém quer, não adianta ficar romantizando falando que é bom,
Kenji Cabreira. Ontem já tinha surgido informação que o Vasco foi atrás do atacante do Remo, Pedro Rocha. A gente fica imaginando aqui, cara. Esses os jogadores aí que vão chegar para integrar o elenco do Vasco, eu estou muito, muito, muito preocupado. Mas Kenji Cabreira, fracasso de bola, chegando aqui no Vasco da Gama, e a imprensa peruana aí toda comentando. Bom, vamos falar sobre essa situação do leilão aí? Pois é, situação do leilão hoje. Rapaz, na hora do almoço, surgiu uma notícia que o leilão não iria acontecer. Isso mesmo. Os advogados lá da EICAP, na Espanha, disseram que desconhecia essa ação desse leilão de hoje aí. Isso mesmo. A gente vai colocar a matéria aqui para vocês, matéria que saiu na ABC da Espanha, tá? A gente vai colocar aqui a situação, perfeito, ó. A matéria da ABC, né, que os advogados lá da EICAP em Sevilha desconheciam essa situação. Porém, todavia, logo depois, o leiloeiro responsável aí pela situação da venda aí das ações, ele veio a público e disse o seguinte, né? Ele veio a público e falou o seguinte, ao Christian, o nome do cara, ele disse que a venda iria ocorrer de forma integral, sem separação de ações por clube. Ou seja, ou compra tudo ou fica com nada. Então é o seguinte, quem fosse comprar, ia comprar todos, segundo o leiloeiro. Era um pacotão. Olha onde que salgado essa gente botou o Vasco. Era um pacotão aí de ações de times aí da 777. E o que chegou aqui no Brasil para a gente? Que houve venda, sim. Houve venda. E o Standard Liège, ele foi vendido para um italiano, o clube belga, o Giacomo Angelini, comprou o Standard Liège da Bélgica. Resta a gente saber se ele comprou os outros times também. A gente está aguardando essa situação aí, mais notícias, mas fato é que hoje mais um clube deixou aí de pertencer a 777 Partners, né? Dessa vez aí o Standard Liège, tá? E confirmadíssimo no site do próprio Standard Liège, tá? Que a operação foi feita, tá? E o clube foi vendido. Bom, e aí, hoje, na parte da manhã, quando a gente fez um vídeo dizendo que teria esse leilão ali, muita gente falou que não poderia ser vendido, tá? Porque está sob júdice aqui no Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O procedimento acontece lá nos Estados Unidos, lá eles têm autonomia para poder fazer o processo. Cada país tem sua autonomia para fazer. O que está em negociação aqui não é o controle acionário da Vasco SAF, e sim as ações da 777 que ela aportou. Não há nada no Brasil que impeça essa situação. Até porque lá na Fundação Getúlio Vargas, tá? A situação ainda está sub júdice sendo debatida. Certo? Agora, quem comprar ou quem comprou vai ter que arcar aí com todos os ônus aí
da 777 Partners aí. Vamos guardar para ver como é que vai ficar essa situação. Qualquer novidade, a gente abre uma live aqui, tá? Mas teve clube aí sendo vendido, o leiloeiro falou assim, olha, ou vende todos ou não vende nenhum, tá? A gente fica aí na confirmação, aguardando a confirmação se as ações do Vasco foram ou não vendidas. Vasco neles e a verdade prevalecerá.